Começando mais um Café com a Pri. Hoje eu vou falar sobre o método que é utilizado para ensinar o seu filho e o quanto o método vai interferir diretamente nos resultados do seu filho. Você já parou para pensar por que o seu filho não aprende? Por que o seu filho tem dificuldade? Por que algumas crianças pegam logo de primeira, outras não? Por que isso acontece? O que você pode fazer para ajudar o seu filho? Bom dia nessa segunda-feira maravilhosa! E hoje eu tenho uma notícia incrível para quem ainda não entrou no programa PDL. Mas antes, deixa eu saber aqui se tem aluna PDL aqui na nossa live no Café com a Pri. As minhas alunas estão aqui hoje. Olha aí a Lari, bom dia! Nidiane, bom dia! Olha, até minha mãe tá aqui hoje, gente, que maravilha! Olha aí, ó, Eni, a mãezinha, tá aqui também. Bom dia, bom dia! Ó, hoje nós temos encontro com as alunas da turma de julho. Mentoria, sorteio, aula de boas-vindas. Nossa, eu tô assim, ó, animadíssima para saber quem é que vai ganhar uma caixa com 7 materiais didáticos. Nossa, que é isso, hein? Que coisa mais maravilhosa. Cheio de alunas PDL aqui. Bom dia, Alexandra. Então, bora. Você já se perguntou por que o seu filho não consegue aprender? Ou talvez isso aconteceu com você. Você pode parar para pensar e falar assim, ó. A Lari falou que já garantiu uma, né, Lari? Você já pode ter parado para falar assim, nossa, eu fui uma criança ou eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para pegar um conteúdo, para aprender um conteúdo. Você já pensou assim? Pois é, eu vou falar sobre isso e eu vou mostrar como que com uma atividade você consegue trabalhar inúmeras habilidades. A dificuldade que os nossos filhos têm, ou que as crianças têm, ou até mesmo que você tem, é por falta de método. É por falta de método, é por falta de clareza com relação ao conteúdo, é por não saber realmente a direção. Porque a gente só vai conseguir extrair o melhor do conteúdo se a gente tiver uma noção, se a gente tiver uma visão bem clara. Gente, isso da visão é algo maravilhoso. Isso é muito importante para tudo na nossa vida, não só nos estudos. Ter uma visão clara. Se a gente não tem uma visão clara, a gente erra no caminho. Se a gente não tem uma visão clara, a gente não sabe qual atitude tomar diante das coisas que vão nos acontecendo. Isso é fundamental para fazer dar certo. É aquilo que eu venho falando sempre. A mudança de mentalidade. Enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, enquanto a gente viver aprisionado pelo medo, achando que, eu não consigo, eu não sou professora, eu não sou formada, como que eu vou educar o meu filho? Como que eu vou ajudar o meu filho se eu não sei? É possível, o que falta é método. E hoje nós vamos liberar uma condição especial para quem não entrou no programa ter a oportunidade para entrar. Coisa maravilhosa. Nós conseguimos liberar o boleto parcelado. Então, se você não conseguiu entrar no programa porque não tinha cartão, porque não tinha limite, porque o cartão não tinha virado, enfim, hoje você tem essa última oportunidade. Vai ser somente hoje, tá? Então, a gente conseguiu liberar o boleto parcelado com uma parceira. É um financiamento estudantil. O programa hoje, ele tem um valor de R$ 1.997. É o valor do programa, para você ter acesso a todos os materiais didáticos. Todos os materiais didáticos no arquivo digital. E para você ter acesso a 1 ano de acompanhamento. Você tem 1 ano com o meu acompanhamento pessoal, tá? Meu acompanhamento. Eu te acompanho durante 1 ano. Você tem um número para falar diretamente comigo.
você tem 1 ano de mentorias. Nós temos encontros mensais. Inclusive, hoje nós já temos o nosso primeiro encontro. Então, se você entrar no programa até às 18, a gente consegue te colocar na mentoria de hoje. Quem entrar até meia-noite vai ficar para a próxima. Então, é a última oportunidade. Você parcela em até 6 vezes, você consegue parcelar. E eu ainda vou garantir os R$500 de desconto. Então, você entra no programa de R$ 1.997 com R$500 de desconto e ainda você pode parcelar de 6 vezes. Então, você tem que dar uma entrada, tá? Então, a financeira exige uma entrada de R$ 149,70. Deu a entrada de R$ 149,70, você garante a sua vaga e aí você pode parcelar de 6 vezes de R$ 249,50. Condição única, condição especial para você ter acesso ao programa através de boleto parcelado. Eu vou colocar o link na minha bio quando terminar a live. E aí você pode clicar lá. Quando você entra na página, vai ter tudo explicado na página. O que vem no programa, o que tem no programa, tudo detalhado. E aí você vai clicar no eu quero ser aluna, você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp. É o grupo número 320. É um grupo só das pessoas que querem. Tem alguns outros, né? Tem. Mas é um grupo de pessoas que querem entrar no programa através de boleto parcelado, tá bom? Então você entra lá no grupo, fica lá, que o meu time vai chamar você. Vai chamar todas as pessoas, uma por uma, para explicar sobre a documentação que você vai ter que enviar, como que vai funcionar. Pri, eu não quero parcelar de 6 vezes. Pode parcelar de 2? Pode. Pode parcelar de 3? Pode. Pode dar uma entrada maior? Pode. Você pode fazer o pagamento da forma que ficar mais fácil para você. Lembrando que é um financiamento e aí tem análise de crédito. Então, se você tá com o nome sujo, provavelmente você não consegue. Eles vão fazer todas aquelas consultas, porque é uma financeira que libera esse crédito estudantil, tá? Então, se não entrou é oportunidade única, tá bom? Então agora bora! Você vai entender o quanto a falta de método atrapalha o aprendizado do seu filho. Hoje, claro, gente, eu vou virar a câmera, vou aproveitar para virar a câmera. Quando a gente tá ensinando um conteúdo para criança, vamos pensar aqui na gramática hoje? Vamos pensar aqui na gramática. O que faz, presta atenção, o que faz o nosso filho conseguir ter domínio de um conteúdo? Você já parou para pensar? O que pode ajudar o seu filho a ter domínio de um conteúdo? A exposição, a organização como esse conteúdo está sendo exposto e a repetição. Se o seu filho não vê o conteúdo de forma organizada, as chances são que ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque, principalmente se tratando de gramática, um conteúdo puxa o outro. Um conteúdo depende do outro. E isso é um grande problema. Se a criança tem dificuldade na separação silábica, a probabilidade da criança conseguir avançar nos outros conteúdos da gramática são enormes. São enormes. Porque isso é a base. Isso é o fundamento. E aí, quando eu falo que para você conseguir oferecer para o seu filho uma educação sistematizada, para você conseguir oferecer para o seu filho uma educação organizada, você não precisa de muito tempo, tá? Você não precisa de muito tempo. Eu vou virar aqui a câmera. Deixa eu escrever aqui para quem tá chegando. Deixa eu fixar aqui, peraí. Eu nem sei como é que fixa, gente. O negócio é assim. Consegui. Colocar aqui boleto liberado, porque pra quem não entrou, conseguir entrar. Eu vou colocar lá no link da minha bio. Então, vamos lá. Vamos virar? Hoje eu tô até com quadro aqui, porque eu passei o final de semana gravando, né? E tá tudo organizado aqui, peraí. Olha pro teto um pouquinho. Vamos lá. Olha aqui. Gente, vai ficar uma luz aqui no meio. Vai ficar, porque acho que eu não vou conseguir tirar essa luz. Deixa eu ver. Peraí. Deixa
eu ver se eu consigo melhorar isso aqui de alguma forma. A luz vai ficar. Deixa eu ver se eu apagar. Vai ficar muito escuro. Tá muito escuro, né, gente? Não vai dar, não. Então, vamos com a luz mesmo. Porque eu tô sem meus jogos de luzes aqui. Então, vai com a luz mesmo, vocês vão conseguir. Vamos lá. Vamos pensar aqui na gramática? Vamos pensar aqui na gramática. Como que a gente introduz o estudo da gramática? Entendendo a ordem que ele acontece. Não atrapalha, não? Ai, que bom, então, que bom. Vamos lá, vamos entender essa ordem do estudo da gramática. Uma das perguntas que eu mais recebo é: Pri, qual idade? Essa é a frase recorde. Qual idade? Qual idade que meu filho precisa começar a estudar gramática? Qual idade que eu começo a introduzir gramática? Por onde que eu começo a introduzir gramática? Isso aqui é a pergunta, é a campeã, tá? Qual idade? E aí, o que a gente tem que entender? Gente, pra mim aqui tá parecendo embaçado. Melhorou. O que a gente precisa entender? Que a gramática ela não é dividida por idade. Esse é o primeiro ponto. Não é por idade. E se você me perguntar com qual idade que a criança começa, desde a alfabetização. O que, Priscila? Alfabetização é... A criança, quando ela tá na alfabetização, mesmo que seja de forma indireta, mesmo que a professora não tenha essa consciência, ou os pais não tenham essa consciência, a gramática, ela já está sendo introduzida, ou pelo menos deveria estar. Por quê? Porque é a gramática que vai dar a base, o alicerce para a criança aprender a ler e para que ela aprenda a escrever. E como que a gente introduz a gramática, né? Aí a gente tem que entender a ordem, por onde começar. O estudo da gramática, a gramática, ela não é apresentada para ninguém como um bloco único. Então, ela é apresentada em vários blocos. Então, vamos supor que dentro desse bloco eu vou ter um conteúdo. Dentro desse bloco eu vou ter outro conteúdo. Dentro desse eu vou ter outro conteúdo. Ainda, hoje eu vou fazer uma coisa bem lúdica aqui para vocês entenderem, ó. Morfologia e sintaxe. Tá? Só que isso aqui, ó, vamos dizer que é a gramática completa, tá? Tem a estilística ainda, tem as coisas, mas vamos pensar nesses 3 blocos. Ainda, dentro desse bloco aqui, ó, eu tenho várias repartições, vários bloquinhos. Por quê? São vários conteúdos, vários conceitos que são abordados dentro da fonologia. Por que é importante ter método? E é exatamente isso que a gente oferece dentro do programa PDL, tá? Então, quem não entrou, a oportunidade é agora. Liberamos boleto parcelado para você ter acesso a todos os materiais didáticos, inclusive essa turma, a primeira turma que vai vir com certificado chancelado pelo MEC, reconhecimento pelo MEC de um programa com foco no estudo da gramática. Tá aqui, ó, método. Por que o método importa? Porque é através do método que você vai conseguir pegar todas essas partes menores aqui e conseguir aplicar para que o seu filho tenha domínio desse todo. Depois, para que ele consiga avançar para os próximos conteúdos. Dentro da fonologia, o que nós vamos estudar? Vogal. Quer ver? Peraí. Primeiro que a gente vai começar, antes de entrar nos menores, aqui nós vamos estudar o quê? Som e letra.
Lidiane. A gramática na alfabetização é assassinada pelas hipóteses de escrita pré-silábica, que faz com que a criança, ao invés de ser exposta ao aprendizado e memorização das regrinhas. Exatamente. Exatamente. A criança... Gente, o que a gente tem que entender sobre essa questão de hipótese, né? Às vezes as pessoas me perguntam, ai, Pri, deixa a criança escrever do jeito dela, corrige, como é que é? Gente, a criança, ela pode até escrever do jeito dela. Então, se eu for fazer um ditado, vou fazer uma atividade aqui hoje com vocês. A criança, ela vai escrever do jeito dela. Tudo bem. Só que as pessoas, elas se prendem tanto. Qual que é o nível da criança? Silábico, pré-silábico, alfabético, tal, né? Elas se prendem tanto a essa teoria e se esquecem que o que a criança precisa é de um ensino explícito. As pessoas, elas se prendem tanto ao método global, a criança está levantando hipótese, e não entendem que para que uma criança consiga aprender o conteúdo, ela precisa ser exposta ao ensino explícito. E esse ensino, ele precisa ser organizado. Ele precisa ser sistematizado. E a criança, ela precisa ser corrigida. Então, nós vamos ter que corrigir, para que ela tenha consciência do erro, para que ela desenvolva essa consciência. Esse é o segredo. Nós, como pais, como mães ou professora, nós temos que desenvolver a consciência das crianças, dos nossos filhos, de que aquilo que eles estão fazendo é errado. Então, o primeiro conteúdo que é trabalhado é relação de letra e som. E isso é trabalhado aqui, ó, na alfabetização. Dentro desse conteúdo, nós vamos trabalhar outros conceitos, né? Então, vamos chegar aqui e trabalhar vogal, semivogal, consoante, os dígrafos. Já começa a ser trabalhado lá na alfabetização. Por quê? Porque a criança, ela precisa entender que queijo, eu escrevo assim, embora eu não ouça o som do U, ok? Mas eu escrevo assim. Por quê? Porque aqui eu tenho um dígrafo. Para que a criança consiga desenvolver a consciência. E o ensino, ele vai acontecendo de forma crescente. Sempre do simples para o complexo. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, a criança está estudando os sons, né? Essa relação de letra e som. Então, a criança, ela está estudando pelo método fônico. Gente, o método, ele é a chave, ele é o segredo para o sucesso. O nosso programa, o programa PDL, ele é o sucesso que ele é porque ele tem método. E esse método funciona. E você pode procurar em qualquer lugar que você quiser, que você não acha um programa completo com um método igual ao nosso. Por quê? Porque ele é explícito, ele é organizado, ele é sistematizado, porque tem material, método e acompanhamento. É o MMA. Material, tem o método e tem o acompanhamento. Sem isso, você não consegue avançar. Se a criança está aprendendo o método fônico, olha só, se a criança está aprendendo o método fônico, que é o melhor método de alfabetização, sem sombra de dúvida, mas entenda que a criança, ela vai passar pelas sílabas, não é porque ela está no método fônico que ela não passa pelas sílabas, ela passa, só que é depois, né? Se a criança, ela está aprendendo pelo método fônico, a forma de ensinar para essa criança e de expor essa criança a esse método importa. Importa. Eu vou mostrar aqui para vocês por que que importa. E por que que mesmo a criança aprendendo pelo método fônico, muitas vezes ela não avança. Ela não avança. Porque falta ensino explícito. Falta organização, tá? Tem que ser organizado. E você tem que saber o ponto da correção. Quem já passou por alguma situação assim da criança que se corrige demais? Tem criança que se corrige demais. Por exemplo, a criança escreve e ela tá tão acostumada, e ela sempre acha que tá errada, e a criança, ela sempre acha que ela tem que mudar alguma letra ali para dar certo. Hiper correção. Tá bom?
Por que que o método importa? Vou apagar aqui. Gente, eu sou a fã do esquema. Eu amo isso aqui, ó. Porque isso fica tão claro para as pessoas. Vamos entender aqui, ó. Vamos entender aqui. Vou voltar a escrever uma gramática aqui. Ficou também separadinho, mas é isso aí mesmo. Deixa eu colocar mais pra cá, senão daqui a pouco a pessoa tá achando que eu tô escrevendo separado. Gramática, vamos lá. Se a criança ela tá aprendendo pelo método fônico, ela aprende a relação do nome e do som, certo? Da letra. Só que o que que acontece? O que que acontece no estudo de português? Existem inúmeras letras, tá? Inúmeras letras que vão ter mais de um som. Então, o X, por exemplo, ele tem som de CH, o X tem som de Z, o X tem som de SS, o X tem som de KS, não é? Tem inúmeros sons, tem o som do X mesmo. O M também, gente, olha só o A. Se eu pego a letra A, o A, ele vai ter o som de A, ele vai ter o som de AN, ele vai ter o som, ó, ele pode ser representado assim, ele pode ser assim, não é? A, an. Olha só. Aí o que que acontece? Sendo que esses aqui, ó, vão ter a mesma estrutura. Olha isso aqui. Artes. Pano. Eu tenho algum acento aqui, diferenciando, acento gráfico. Eu não tenho nenhum acento gráfico diferenciando o som dessas letras A. Aqui, ó. Mas, aí a gente vai entender que tem o acento tônico e o acento gráfico. Que eu não vou entrar nesse assunto hoje. Mas o que que eu quero te mostrar? Que a criança, quando ela está lá na alfabetização, se ela não tiver um ensino explícito, sistematizado, e se você não tiver método, a criança ela não entende. Então, a criança ela não vai aprender simplesmente essa relação de letra e som. Isso precisa evoluir. Isso precisa partir do simples, que no início é isso mesmo, tá? Para o complexo. Aí a criança vai começar a entender o que que são os dígrafos. O que que são os encontros consonantais, os dígrafos consonantais, os dígrafos vocálicos. A criança vai começar a trabalhar as regras da gramática. Para ela entender a ortografia correta das palavras. Mas ela tem que ter a habilidade de conseguir reconhecer o som. E aí nós vamos trabalhar o método com as regras, atividades e a memorização. A criança ela tem que aprender as regras, ela vai ter que fazer muita atividade e ela vai ter que memorizar muita coisa. Só que a gente precisa entender que não basta memorizar. Tem que saber o quê? Quem é aluna já sabe, ó. Aplicar. Tem que saber aplicar. Por que que nós decidimos liberar essa oportunidade? Porque várias pessoas me chamam falando: Priscila, não tenho cartão de crédito. Priscila, não consigo pegar cartão de crédito emprestado. Mas eu quero ter acesso ao material didático, eu quero ter acesso a todos esses materiais, eu quero ter acesso a esse método. Eu quero ter o seu acompanhamento. Eu quero poder ter a chance de transformar a educação do meu filho e oferecer uma educação de qualidade. Oferecer para o meu filho talvez até mesmo aquilo que você não teve,
que é um ensino organizado da gramática. E por que que isso acontece? Por que que é um número enorme de pessoas que não têm acesso a esse estudo? Porque as professoras não aprendem isso na faculdade. Não aprendem, as pedagogas não aprendem isso. Por que que você está falando isso, Priscila? Porque eu sou pedagoga. O que eu sei não é o que eu aprendi na faculdade. Foi o que eu estudei por fora. Eu me especializei. E você vai ter a chance de se especializar para ajudar o seu filho. Priscila, mas como que é possível se eu não sei absolutamente nada? Com o método, com o MMA, o material. Opa, peraí, que embolou aqui. Deixa eu escrever com outra linha. O material, com o método e o acompanhamento. Método, material e acompanhamento. É isso. É impossível você não conseguir ajudar o seu filho. Agora, o que você não pode é achar que a criança vai aprender sozinha. Porque como que a criança vai conseguir perceber a diferença do som? Como que a criança vai saber com qual letra ela vai escrever se o X tem hora que faz som de KS, SS, de Z, de CH? Como que a criança vai saber quando ela vai usar o M, se o M no início tem um som, no meio vai ter outro e no final vai ter outro? Entende que não basta você ficar só nesse início, a criança ela vai precisar aprofundar. Se ela não aprofundar, ela não vai avançar. Vou mostrar uma atividade prática aqui para vocês. Vamos apagar aqui de novo o esqueminha aqui. Então, essa oportunidade do boleto parcelado, eu vou deixar liberado só hoje, tá? Quem entrar hoje até às 18 horas consegue participar da mentoria que vai acontecer hoje às 21 horas, tá? Então, quem entra no boleto parcelado, você pode entrar no programa e dar uma entrada de R$ 149,70 e dividir de 6 vezes de R$ 249,50. Você vai poder parcelar de 6 vezes. Gente, então, R$500 de desconto, tá? Que eu tô mantendo. Agora não tem desculpas. Você que não entrou, essa é a oportunidade. O link vai estar na minha bio. Só você clicar lá. Quando você entrar, você vai ser direcionada para um grupo do WhatsApp. E lá nesse grupo, a minha equipe vai te chamar para te falar toda a documentação e todo o passo a passo que você vai precisar de disponibilizar lá dos documentos para você poder fazer parte aí do programa. É uma análise de crédito, tá? É uma financeira que faz esse boleto parcelado para você entrar no programa e ter essa oportunidade realmente única. Vamos pensar aqui quando a criança ela tá fazendo uma atividade vou pegar aqui uma atividade de separação silábica, tá? Você vai trabalhar numa atividade. Você vai fazer um ditado com seu filho. Então, a gente vai fazer um ditado. Vamos fazer uma revisão da gramática aqui, Uma revisão. Eu vou, com essa atividade, fazer um ditado com meu filho. Ou seja, eu vou ver se ele está dominando as regras ortográficas, se está conseguindo escrever de forma correta. Então, eu vou ditar aqui algumas palavras. Vou ditar... Aqui, vamos lá. Por exemplo, aranha. Aranha. Nascer. Isso aqui, você não vai gastar 30 minutos para você fazer uma revisão completa com seu filho e identificar qual é a dificuldade que ele tem, o que ele não está dominando, o que precisa voltar, o que precisa ser mais consolidado. Vamos ver aqui. Armário. Pronto. Vamos supor que eu ditei todas essas palavras aqui, tá?
Eu vou colocar mais um aqui, só para trabalhar uma regra que é bem importante. Pronto. Olha só. Eu fiz um ditado com a criança. Trabalhei todas essas palavras. Aranha, nascer, armário, meia, cantam sempre, táxi. Ok? Beleza. Eu não preciso parar aqui no ditado. Aí esse ditado, você pode fazer usando canetão. Você pode fazer usando letra móvel. Você, inclusive, pode pegar, por exemplo, cartinhas aqui. Eu faço bastante isso. Esse jogo Soletrando Nosso, que faz parte do programa. Então, eu peço para eles escolherem algumas cartas. E aí eu vou fazer, por exemplo, escolhe 3 cartas ou 4 cartas. 5 cartas. E aí eles escolhem e eu vou fazer ditado dessas palavras aqui para ele, por exemplo. Né? Tanto para o Luiz quanto para a Ana. Inúmeras possibilidades. E aí, beleza. A gente vai fazer o ditado aqui. Fiz o ditado. Eu vou verificar se ele escreveu tudo certo. Por que isso é importante? Porque se o meu filho, ele escreve cantam o, né? Ou como até uma aluna me mandou uma pergunta na caixinha esse final de semana, ele escreve muito. Eu preciso corrigir essa criança. Ele precisa saber que isso aqui tá errado. Eu não posso deixar de jeito nenhum isso passar, achando que a criança tá levantando hipóteses. A criança, ela levanta hipóteses, mas você precisa fazer a correção. Por quê? A depender da idade, obviamente, lógico, né? Por quê? Porque você não pode esperar a criança dar o clique para ela saber que escreve muito assim, porque tem um som nasal. E é assim que se escreve. Não dá para ficar esperando. Agora é óbvio, gente, que a criancinha lá de 3 anos que tá escrevendo girafa e faz qualquer coisinha lá, é óbvio, né, gente, que isso aqui você não, a criança ela não tem a capacidade necessária para entender que girafa vai ser isso aqui. A gente tá falando de criança de 6 anos, de 5 anos, que já está sendo apresentado ao alfabeto. Que ela já está, sabe o que é letra, já está sendo apresentado. É sobre isso. Né? Aquelas criancinhas que estão lá fazendo e coloca lá o G e fica lá não sei o quê. Né? Eu não tô falando disso. A gente não tá falando dessa fase. É isso que a gente tem que ter clareza. Eu tô falando de crianças aí que estão no 1º ano e que estão levantando hipóteses e até hoje elas não estão sendo corrigidas. E a criança, ela precisa ser corrigida. Ela precisa saber qual é a forma correta. Até mesmo porque, eu não vou nem entrar nesse assunto aqui hoje. A gente tem que deixar claro que a realidade fonêmica é uma e a realidade ortográfica é outra. E à medida que a criança for desenvolvendo, ela vai perceber que nem sempre o som, né, nem sempre esse som que ela ouve vai ser do som original da letra. E eu vou mostrar aqui. Então aqui eu vou trabalhar divisão silábica. Sempre eu vou aproveitar as oportunidades para trabalhar a regra. Ó, aranha, nascer, armário, meia, cantam sempre, táxi. Olha só. Lógico, né, que a criança ela não vai fazer nessa velocidade. Mas o que eu vou aproveitar para trabalhar? Filho, identifica para mim os dígrafos consonantais e os vocálicos das palavras. Então, vamos analisar aqui a palavra nascer. Aí, você tem que ter um recurso para que você possa consultar, para que a criança também ela possa ter acesso à informação. Porque provavelmente você não vai se lembrar de todas as regras, né? Então, aqui, nesse material, a gente coloca tudo que é importante da parte da fonética para você aplicar com a criança. E nesses materiais aqui, ó, a gente coloca as atividades para a criança treinar, que é isso aqui que eu acabei de colocar aqui, tá? Então, vamos lá. A aranha, aqui, ó, eu tenho um dígrafo consonantal. Então, eu trabalho quantidade de sílabas, 3 sílabas, tá? Então, aqui eu vou colocar até aqui, ó, trissílaba. Então, é trissílaba. Aranha, eu tenho um dígrafo consonantal. Por que não pode separar de outra forma? Aranha, assim, né? Por quê? Porque isso aqui é um dígrafo inseparável, não pode se separar, ok?
Aqui, a gente pode trabalhar a questão do RRR. Você não fala aranha. Aranha. Ó, arranha. Eu quero pôr arranha aqui, peraí. Arranha. E aí, né? O som que vibra. Aí você já pode trabalhar o R inicial forte. O R entre vogais, ele é fraco. O R com vogal e consoante, por exemplo. Vogal e consoante, ele é forte. Gente, uma palavra. Eu já tô trabalhando inúmeros conceitos. Lógico que você não vai pegar para fazer isso tudo num dia só. Aqui, por exemplo, eu posso trabalhar classificação da quantidade de sílabas. Eu posso trabalhar classificação tônica. Aranha. Aí eu, ó. Aranha. Ó, paroxítona. Ah, é uma paroxítona. A criança, ela visualiza a classificação da palavra. E aí, beleza. Eu vou pro próximo. Nascer. Olha aqui, a gente tem um dígrafo. Um dígrafo que se separa. Por que é um dígrafo? Porque são duas letras que se unem e formam um único som. Então, a gente tem uma de sílaba, certo? São duas sílabas. Se eu for ver a classificação tônica, ó. Nascer é uma oxítona. Tem um dígrafo consonantal. Ah, vamos ver outra coisa aqui. Armário é uma palavra trissílaba. Armário, ó. Uma paroxítona. E aqui, se separa ou não, ó. Armário ou armário. Assim, por quê? Porque nas regras da gramática, da separação silábica, me falam que quando tem vogais e elas ficam juntas, ou seja, um ditongo crescente. Se a criança não sabe o que é ditongo ainda, não adianta você falar essa regra, né? Aí você pode falar vogais, até que ela ainda tenha esse domínio. Ditongo crescente, quando termina aqui em vogais, a sílaba anterior tem acento, fica junto. Sem acento, se separa. Mágoa. Magoa. Tem acento? Mágoa. Fica junto. Olha a pronúncia, muda. Uma coisa é magoa. Outra coisa é mágoa. Aqui eu tenho ditongo. Aqui eu tenho hiato. Percebe a importância da criança saber a classificação para ela saber a pronúncia? Mágoa. Magoa. Então, você está fazendo a atividade, uma palavra apareceu. Você trabalha as regrinhas aqui com a criança. Então, se separa. Ó. Então, tem tritongo, uma paroxítona, fica junto, ok? Meia. Olha só, meia. E entre vogais, o A, E e O ficam sozinhos. Ó, quando tiver I entre as vogal, que ó, entre as vogais, o A, E e O ficam sozinhos. Então, aqui é assim que se separa. Então, quando a criança escreve meia, porque a pronúncia, esse I, ele se arrasta para a próxima sílaba, se você for parar para pensar. Meia. Você não fala assim? Meia. Parece que é isso aqui, ó. Meia. Não parece que é isso aqui que acontece? Isso chama-se glide. Óbvio, gente, que você não vai entrar nisso aqui com a criança. Mas é por isso que muitas vezes a criança ela erra. Por causa da pronúncia. E aí você vai ensinar a regrinha. Cantão. Olha só aqui, ó. Não temos um dígrafo. Porque esse M aqui tem som de U. Entende?
Vocês já enviaram o de gramática para quem se inscreveu agora. Para quem entrou na semana passada, já foi enviado, tá bom? Nós estamos abrindo a oportunidade para quem vai entrar hoje no boleto parcelado. Então, hoje você vai ter a oportunidade de entrar com o boleto parcelado, com R$500 de desconto. Não, o Descomplicando a Gramática não, porque já foram enviados, tá bom? Todas as pessoas já receberam. Já receberam assim, já foi enviado, né? Na semana passada. E aí você vai trabalhando essa separação silábica, ok? Cantam. Esse M tem som de quê? Aí a criança, ela escuta o som do U, porque ela foi treinada. Aí você vai trabalhar a regrinha com a criança, que an e en no final da palavra não forma dígrafo, sim um ditongo. E talvez você aqui tá se perguntando, Priscila, pelo amor de Deus, como que eu vou saber isso? Gente, tá aqui, ó. Todas as regras estão aqui. E todos os materiais, você só vai fazer isso aqui, ó. Abrir seu material e seguir. Seguir, porque tá tudo aqui. Tudo que a criança precisa tá aqui. Você só vai aplicar. Não tem... Ó, tudo que é importante, eu sempre coloco aqui um lembrete. Tudo que é importante tá aqui. Ó, você só vai aplicar a atividade. Por que é importante ter o acompanhamento? E por que eu prezo por esse acompanhamento? Porque quando você tem dúvida, você tem uma pessoa, uma professora, uma pedagoga, a produtora do material para você tirar sua dúvida. Tá aqui. Tudo que você precisa tá aqui. Você não tem que pensar em qual palavra que você vai colocar, você não tem que pensar qual atividade que você vai aplicar, você não tem que pensar em absolutamente nada, você só tem que pegar o material e aplicar com a criança. Ela vai aprender e você também vai aprender. Olha aqui, sempre. Aí aqui, beleza, separamos, tá. Agora, olha aqui na palavra táxi. Qual é o som que a gente escuta? Táxi. Você escuta isso aqui, ó. Um som de KS. E aí a gente escreve com X. Aí a criança, ela vai entendendo que o que são dígrafos, o que são fonemas, a diferença de letra e fonema. Se eu ficar aqui com essas palavras aqui, eu consigo trabalhar inúmeras habilidades. Priscila, mas eu não vou saber fazer isso. Vai, porque tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Eu coloco tudo aqui pra você. O que eu tô te mostrando? Que a criança, ela só não aprende a gramática por falta de MMA. Método, material e acompanhamento. É isso que falta. Agora, trabalhar de forma rasa, é por isso que não aprende. Trabalha de qualquer jeito, não aprende. Não tem como, não tem como. Gente, é muito detalhe? É muito detalhe. É muita coisinha? É muita coisinha. Só que a criança, quando ela está sendo exposta de forma sistematizada, se você tira 10 minutos para fazer uma revisão com 5 palavras todos os dias, eu duvido que o seu filho não domina, que ele não vai dominar tudo isso. Ele vai dominar, não tem como ele não dominar. Você tem 10 minutos para fazer uma revisão com seu filho todos os dias? É isso que você precisa. Agora, se você não tem material, se você não tem método e você não tem acompanhamento, você pode ficar 2 horas, 3 horas, que não tem resultado, não acontece. A criança, ela só não aprende. Ela só não aprende por falta de método. Deixa eu virar aqui. Deixa eu tirar as dúvidas. Você poderia fazer o mesmo valor e o mesmo brinde da material e o desconto se for no Pix? Keilinha, faz o seguinte. Eu vou disponibilizar o link lá na bio. Lá na bio, tá? Quando você entrar... Bom, olha só. Todo mundo que entrar hoje,
vai ter um link na bio, vai ter a opção de pagar no boleto parcelado, ok? Ah, Priscila, eu não quero pagar no boleto parcelado. O que você vai fazer, Keila? Quando você vai entrar num grupo do WhatsApp, quando você entrar no link da bio, você vai ver a página, todos os materiais que você tem acesso, você entra lá no link da bio. Você entrou nesse grupo do WhatsApp, quando você estiver conversando com o pessoal do meu suporte, eles vão te chamar, né, para te perguntar quantas vezes você quer parcelar, se você quer, quanto que vai ser de entrada, enfim. Porque você não precisa fazer de 6 vezes. Você pode pagar à vista, não tem problema. Aí você já pergunta pra eles lá que eles olham pra você, tá bom? Eles olham lá pra você a forma de pagamento que fica mais fácil pra você, pra garantir aí esse desconto pra você, ok? Qualquer coisa você me chama lá no direct também que eu te ajudo, certo? Então somente hoje. Quem entrar hoje até às 18 horas vai participar da primeira mentoria, certo? Primeira mentoria hoje, aula de boas-vindas. Vamos ter o sorteio, tá? Então, assim, se você não entrou no programa porque não tinha cartão, essa é a oportunidade que você estava esperando. Você pode parcelar de 6 vezes. A entrada de R$ 149,70. Gente, R$ 149,70 de entrada para você fazer parte de um programa completo, ter acesso a todos os materiais didáticos em PDF. O meu acompanhamento anual, você pode parcelar de 6 vezes. Gente, R$200. Você não paga o lanche no shopping quando você vai com a sua família toda, você não paga. Para transformar a educação do seu filho e oferecer um conteúdo de qualidade. Quanto vale a educação do seu filho? Quanto vale ver o seu filho transformado? Quanto vale você oferecer isso aqui que eu mostrei hoje pro seu filho, um ensino explícito? Toda mãe quer oferecer o melhor pro filho. Toda mãe quer ver o filho tendo sucesso na vida. E acredite, se eu tô falando de conteúdo da gramática aqui, no programa você não vai ver só conteúdo da gramática, porque a formação ela é integral. O estudo da gramática, ele desenvolve a habilidade de pensar. E isso é transformador. E isso faz a diferença. Priscila, a primeira mentoria vai ficar gravada? Sim, sim. Hoje, Adriane, é mais a aula de boas-vindas. Eu vou mostrar todo o funcionamento da plataforma. Eu vou explicar como que vai funcionar os nossos encontros. O plantão tira dúvidas. Vou tirar as dúvidas pontuais. Então, essa primeira é mais uma recepção super animada. Nós vamos fazer o sorteio também, tá? Então todas ficam gravadas, todas, não se preocupe. Todas as mentorias ficam gravadas. Elas sempre vão acontecer na segunda-feira a última segunda-feira do mês. Olha aí, Adriane, estou amando a plataforma. Olha, e assim, sabe o que tá sendo mais incrível? O nosso programa, essa turma de forma especial, ela entrou no melhor momento, realmente, porque o nosso programa ele foi chancelado pelo MEC. Então, hoje o nosso programa, ele tem a chancela do MEC, uma extensão universitária de especialização mesmo. Ah, Priscila, mas eu não tenho faculdade. Não tem problema, você está se especializando. Nós estamos modificando toda a grade do programa. Então, a gente está regravando o curso da gramática completo, toda a parte de fonologia, tudo que você precisa. E olha, o curso, ele é feito para você que é mãe. Embora tenha muitas professoras também que estão fazendo parte do programa para se especializarem, para conseguir aplicar em sala de aula. O curso da gramática, ele tá ficando muito prático, muito objetivo. Inclusive tem mães que deixam até as crianças assistirem. Mas é um curso que, se você não tem domínio de algum conteúdo e você tem dificuldade e você quer se aprofundar, você vai lá na aula específica e assiste. Tá, assim, literalmente incrível. Eu fico muito feliz porque as mães, elas estão se apaixonando pela gramática e é uma alegria enorme isso. Eu fico muito feliz mesmo, porque é isso que a gente quer gerar, uma transformação, não só da vida das crianças, mas dos pais também. Então, hoje é o último dia. Se você não entrar, realmente a sua oportunidade acabou. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá no link da minha bio, clica lá, entra lá no grupo do WhatsApp, fica lá no grupo. O meu suporte vai chamar um por um, tá? Vai chamar um por um para você entrar no grupo
e fazer parte aqui do programa PDL. Começa hoje a primeira mentoria. Ok? Deu para entender o quanto o método é importante? Deu para perceber como que com uma simples atividade, gente, 5 palavrinhas, 6 palavrinhas, pode ser menos, você consegue trabalhar inúmeras habilidades. Eu poderia trabalhar várias aqui, várias outras. É isso. Se a criança não tem acesso ao material e se a criança não tem acesso ao método, o ensino vai ficar raso e ela vai ter dificuldade mais pra frente. Por quê? Porque, gente, a gramática, o ensino da gramática, ele está ligado diretamente ao aprendizado da leitura e da escrita. Se a criança ela não consegue identificar a regra, ela não avança. Ela não avança. Não avança. Ok? Então, beijo. Qualquer dúvida pode me chamar no direct, que o meu suporte e eu também vou estar respondendo todo mundo. Beijo. Até a próxima. Até amanhã. Gente, o café da Pri essa semana vai ser incrível, hein? Porque eu vou viajar e nós vamos continuar com o café com a Pri. Vocês vão viajar comigo. Então amanhã às 7h07 eu espero vocês. Eu não sei aonde é que eu vou estar. Eu não sei qual lugar que eu vou estar. Não sei como que eu vou fazer, mas nós vamos estar juntas aí. Beijo!